Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O inquérito ilegal, sigiloso e político das fake news, instalado irregularmente pelo STF há 7 anos, será usado nas eleições de outubro para perseguir e punir políticos que criticam a Suprema Corte. O aviso foi dado sem rodeios pelo ministro Gilmar Mendes em entrevistas. Num tom de pouco caso com a opinião pública e com as críticas da comunidade jurídica contra um inquérito interminável, o Gilmar Mendes afirmou que o tal inquérito das fake news irá acabar quando terminar. Mendes ainda elevou o tom de ameaça contra o senador Alessandro Vieira, o senador que propôs o indiciamento de 3 ministros do Supremo no relatório da CPI do crime organizado. Isso não pode ser deixado assim. É preciso que haja resposta, afirmou Gilmar Mendes. As declarações dele confirmam o que antes estava apenas nas entrelinhas. Um grupo de ministros da Corte Suprema manterá o inquérito das fake news funcionando para utilizá-lo como instrumento de interferência no processo eleitoral. Justamente nas eleições em que o próprio STF será julgado nas urnas, com muitos candidatos se posicionando a favor do impeachment de gente de toga flagrada em abusos ilícitos. E aí cabe perguntar, esse tipo de posicionamento de um juiz da Suprema Corte é admissível numa democracia plena? O país todo estaria sequestrado por homens de toga? Onde está o Senado, que é a única instância que poderia fiscalizar os excessos dos magistrados? Para debater esses e outros temas, eu convido você a ficar com a gente na última análise, que está apenas começando. Já deixe o seu like para que mais gente venha para a nossa sala, para o nosso bate-papo. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados hoje. Na telinha com a gente já estão aqui o Daniel Vargas. Tudo bem, Vargas? Bem-vindo. Sem o seu áudio, Vargas. Repete aí a saudação, por favor. Boa noite a todos. Olá, Tosi. Oi, doutor Adriano. Um prazer voltar a falar e participar aqui com vocês. E olha lá, de repente, eis que surge, né? Pipoca na tela, o Deltan Dallagnol. E então, já que você entrou aí, repentinamente, Deltan, deixa eu saudar também você. Tudo bem? Bem-vindo. E boa hora. Obrigado, Tosi. Ainda não fui preso, ainda pelo menos. Olá, doutor Adriano, Daniel, Tosi, audiência maravilhosa da Gazeta. Bom demais estar com vocês. Salve, doutor Adriano Soares da Costa. Bem-vindo mais uma vez à última análise. Oi, só foi falar no Gilmar Mendes, o Dallagnol apareceu, tá vendo? Vamos lá, então. Agora, gente, é para valer. Ministros do Supremo vão usar o inquérito interminável das fake news para perseguir candidatos que ousarem criticar a corte. Quem garantiu que o inquérito 4781 não vai acabar foi o decano Gilmar Mendes em entrevistas que deu nas últimas horas. Numa entrevista ao Jornal da Globo, quando perguntado das razões para manter a investigação interminável, veja o que ele disse. Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário e ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. E segue dizendo, o tribunal tem sido vilipendiado, veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir o indiciamento de pessoas, não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. E ainda um outro trecho, ele afirma o seguinte, eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Pois bem, o que temos aí? Gilmar Mendes afirmando que o inquérito é necessário e só vai acabar quando terminar. Faltou apenas ele dar uma banana para a entrevistadora. Ele ainda defendeu que o inquérito seguirá até as eleições, pelo menos, e que quem ataca a corte, como supostamente teria atacado o relator da CPI, não ficará sem respostas. Quantas ameaças em poucas frases. Eu começo ouvindo Daniel Vargas. Vargas, é grave esse posicionamento de Gilmar Mendes nesse momento? Tosi, é muito grave, porque a entrevista dele ao Jornal da Globo revela não um deslize, mas um recibo. Ele assume publicamente que o inquérito das fake news é um instrumento político da corte, a ser operado
até pelo menos as eleições. Mas vamos dar um leve passo atrás, Tosi. Já tocamos esse tema várias vezes, mas é importante relembrar. Esse inquérito nasceu com 3 vícios profundos que a literatura jurídica consolidada reconhece. Ele foi aberto de ofício pelo então presidente Dias Toffoli em 2019, sem provocação do MP, o que fere o sistema acusatório do artigo 129 da Constituição. O relator foi escolhido a dedo, sem distribuição por sorteio, o que fere o juiz natural. Ele é conduzido por um ministro, hoje o ministro Moraes, que acumula as funções de investigador e de julgador. É o que a doutrina chama de juiz inquisitor. 7 anos depois, o inquérito ainda está aberto, sob sigilo, sem prazo, e agora o decano diz abertamente que precisa continuar até as eleições. Me parece que isso é um recibo, quase uma confissão de desvio de finalidade, Tosi, que a ideia de um inquérito é que o seu objeto seja a investigação de um fato. Mas nesse caso, nós não estamos investigando fato algum. A gente está reconhecendo que ele será um instrumento que estará em vigor ou em atuação até que o processo eleitoral se encerre. Mas em função de qual potencial crime? Quais fatos estão sendo examinados? Em que condições ou quais os limites? Não há. O que há é um uso aberto de um instrumento arbitrário que caracteriza um regime de exceção e que cada vez mais se aprofunda no país. E o que é mais surpreendente, não é, Tosi, é que ao longo dos últimos meses, demorou, mas a gente já vê instituições levantarem o braço para dizer, peraí, tem alguma coisa errada com um inquérito que nunca termina. E as críticas começam a se avolumar. E aí o decano do Supremo dá uma entrevista e parece que nada disso faz a menor diferença. Outra vez, o Gilmar, não sei se pela idade, não sei se pelas circunstâncias, mas não só perdeu os freios, perdeu o próprio tino jurídico das suas manifestações. Os seus argumentos já não são mais indiretamente políticos, são explícita e ostensivamente pessoais. É assim que tem que ser porque eu quero que seja assim, porque eu acredito que seja assim. Não porque a Constituição exige, não porque a lei determina, não porque é um fato que precisa ser investigado, mas porque eu quero que isso seja feito assim. O que me surpreende, Tosi, é chegar a esse nível e, embora haja críticas, reações, parece até o momento que a reação popular contra esse tipo de postura ainda é tímida. Muito embora essas eleições, ao que tudo indica, e já temos aí os primeiros líderes que estão aproveitando disso para colocar esse tema na pauta central de outubro de 2026, mas esperamos nós, esse tema agora vai passar por uma virada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa pauta, né, do Supremo no ano eleitoral, inclusive com esse embate com o ex-governador Romeu Zema, que está sendo bastante incisivo nas críticas ao tribunal e pautando isso para a opinião pública, ainda mais do que já está na pauta durante as últimas semanas, os últimos meses. Mas agora, Deltan Dallagnol, a gente ouviu ali o ministro dizer num tom, diria, um tanto indignado, misturado com arrogante, que esse inquérito vai acabar quando terminar. Uma resposta que em outros tempos se diria mal criada, né? Não é a resposta de quem está querendo esclarecer alguma coisa, mas que está invocando um poder incontestável. Não é só mal criada, é incoerente, é hipócrita, porque o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente arquivou inquéritos criminais contra investigados por crimes graves alegando excesso de prazo. E agora mostra, incoerentemente, uma absoluta despreocupação com qualquer ideia de prazo. Se eu viesse a público, aqui no programa, ou onde fosse, eu dissesse que o Supremo Tribunal Federal não tem prazo para acabar esse inquérito porque vai usá-lo como uma arma eleitoral, eu provavelmente viraria alvo desse inquérito. Eu entraria mais uma vez, afinal de contas já estou lá, nesse inquérito como alvo por fake news. Mas não fui eu quem falou, foi o próprio ministro Gilmar Mendes que falou, com todas as letras, que esse inquérito tem que ser mantido até as eleições. Mas como assim?
Um inquérito para investigar crimes futuros? Isso fica lembrando aquele filme Minority Report, em que existia todo um aparato estatal que prendia as pessoas antes de os crimes acontecerem, porque fazia um cálculo de probabilidades dentro de sistemas informáticos e apontava que tal pessoa é perigosa e provavelmente vai cometer crime. Só que nesse caso, o alvo é certo, é a direita. A resposta para que esse caso serve, esse inquérito serve, para investigar quais crimes futuros, a resposta é óbvia. Ele serve como um instrumento de ataque durante o processo eleitoral. E o próprio Gilmar já pediu a inclusão de Zema, pré-candidato à presidência, nesse mesmo inquérito. O inquérito das fake news existe há 7 anos, sem previsão de encerramento, sem controle externo, concentrando poderes absolutos em Alexandre de Moraes. E agora nós sabemos oficialmente que é uma arma eleitoral. Vale lembrar que esse inquérito foi criado por uma razão verdadeira, para blindar ministros do Supremo de uma apuração fiscal da Receita e para investigar procuradores da Lava Jato. No próprio dia da instauração foi o que constou numa notícia da matéria do Globo à noite, na mesma noite que ele foi instaurado. O inquérito foi instaurado para investigar Dallagnol e auditores da Receita, dizia a matéria naquele dia fatídico da instauração do inquérito. Agora o Gilmar foi à Globo se defender e acabou confessando. Confessando para que serve. E a máscara, então, do Gilmar, ela não caiu. Ele mesmo arrancou a máscara. E esse inquérito, ironicamente, anos depois de ter sido instaurado para garantir a blindagem dos ministros, segue sendo usado para garantir a blindagem. Não só para garantir que eles não sejam punidos, mas para protegê-los contra aqueles que eles veem como adversários políticos, para derrubar uma corrente político-partidária que eles veem como inimiga da corte. Nos bastidores, segundo as matérias da imprensa que saíram hoje, já teve gente ironizando depois da entrevista ontem do Gilmar Mendes ao Jornal Nacional. E políticos dizendo hoje de manhã, é Gilmar 2026. Então não é Flávio Bolsonaro 2026, não é Lula 2026, não. É Gilmar 2026. Ele não vai participar das eleições como candidato, mas ele vai participar como protagonismo, como quem persegue aqueles que desagradam os seres supremos da nossa nação. Doutor Adriano Soares da Costa, deixa eu colocar mais um contexto na sua participação antes do senhor falar. As declarações do Gilmar Mendes, que se somam à determinação de Alexandre de Moraes de não abrir mão do inquérito das fake news, elas apontam, doutor Adriano, para um quadro em que uma ala do STF parece que vai tentar usurpar os poderes do TSE, a Corte Eleitoral. Sabendo que o TSE será conduzido nessas eleições por Cássio Nunes Marques e André Mendonça, 2 indicados ao Supremo por Jair Bolsonaro, essa manobra parece que pretende transformar os ministros em rainhas da Inglaterra, figuras decorativas, porque o recado é de que quem vai tocar a banda mesmo é o Alexandre de Moraes com o inquérito das fake news. Será que estamos diante de uma espécie de golpe branco aí nos poderes do TSE, nas atribuições do TSE, e os outros ministros vão ficar assistindo a isso? Olha, eu queria fazer assim, deixar alguns pontos que a gente precisa ter bem presente. Essa questão da linguagem. A linguagem, ela é muito importante para a gente se entender. A gente só compreende as coisas pela linguagem. Quando a gente fala em inquérito da fake news, a gente já remete a nossa mente para os inquéritos policiais, que seguem normas. Existem normas para inquéritos. O Código de Processo Penal disciplina os inquéritos. Você tem uma farta jurisprudência sobre inquéritos, a questão da observância de prazos, a questão de limites, marcos temporais, a questão dos poderes investigatórios, aquilo até onde se pode ir, aquilo que procedimentos que indo além do que se pode ir são nulos, são provas ilícitas que são produzidas, isso gera nulidade das provas, pode gerar nulidade dos processos. Então, é isso que a gente chama de inquérito. Mas não é nada disso que acontece no Supremo Tribunal Federal. Por isso a gente deve ter muito cuidado, porque a gente termina, através desse uso da linguagem técnica, escondendo o que de fato está acontecendo. Não há inquérito.
O que existe é que o Supremo Tribunal Federal, através de um ardil, iniciado lá com o ministro Toffoli, quando era presidente, criou essa figura anômala de um inquérito para apurar ataques ao tribunal, seja dentro, seja fora, seja em meio virtual, confundindo as pessoas do ministro com a instituição. Aliás, a entrevista do ministro Gilmar Mendes deixou muito claro. O que o Zema fez ao publicar aqueles vídeos sobre o ministro do Supremo seria um ataque não a eles, mas à instituição e, portanto, à democracia. É uma versão moderna do l'état c'est moi, o Estado sou eu, o Supremo sou eu. É isso que os ministros, em particular, fala do ministro Gilmar Mendes, está dizendo. Então, esse sabitose é um ponto fundamental. Nós não temos um inquérito. Nós já temos, na verdade, uma figura que não existe prevista nem na Constituição, nem nas leis, que é a figura de transformar o juiz, no caso, o ministro do Supremo, em detentor de poderes afetos ao executivo. Ele passa a ser, e que nem o executivo tem. Mas o que eu quero dizer com isso? O ministro Supremo ele passa a ter o controle da polícia, ele passa a ter atos que não são travestidos de atos de juiz jurisdicional, mas que são atos administrativos, e que ele, na verdade, não investiga nada. O Dallagnol falou muito bem, lembra o Minority Report, quer dizer, ele não está investigando, eu investigo crimes, fatos passados. Então, um inquérito que é voltado para intimidar e prevendo fatos futuros, antecipando e já colocando todo mundo na mira, não é inquérito, é abuso de poder. E esse é o nome certo, é um procedimento de abuso de poder, de ato de força. Não tem nada de jurídico nisso. Porque o direito ele é regido por normas. Tá aí o Dallagnol, quando no Ministério Público, toda a questão da Lava Jato, ele só podia investigar baseado em normas. Ele tinha limites. Ele não podia simplesmente, de acordo com a vontade dele ou do grupo, fazer o que bem entendesse. Então, o limite investigatório do agente público é a norma. Está aí o Vargas, o limite da gente, Vargas, como advogado, é também a norma. A gente utiliza o direito em favor dos nossos constituintes, do cliente, do cidadão. O que acontece isso no Supremo? Não existe norma, não existe lei, não existe previsão em Constituição. Então, isso é ato de força, é abuso de poder, são atos inconstitucionais e que se mantêm porque os poderes que poderiam agir não agem. E o Senado é o grande responsável no fim das contas. Bem colocado, né? A linguagem vai classificando as coisas de uma maneira que elas não são, né? Não se trata aqui da figura de um inquérito como definido por lei, mas, como o senhor colocou aí, de um procedimento de abuso de poder, um ato de força. Bom, parece que o ministro Gilmar Mendes ficou meio descompensado, ou bastante descompensado, após as publicações das sátiras do Romeu Zema com o uso dos fantoches. Os fantoches de Zema são uma espécie de pasquim do século XXI e debocham dos poderosos e de seus abusos, particularmente do Supremo. Nesse capítulo da série Os Intocáveis, que foi publicada por Zema, os dois bonecos retratam uma conversa ficcional entre Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Foi isso que provocou a ira do Gilmar Mendes. Vamos rememorar um trecho. O digníssimo. Manda. A CPI do crime organizado aprovou por unanimidade a quebra do meu sigilo. Tá. Unânime. Popular você, né? Não brinca. Foi quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de e-mail de uma empresa minha e dos meus irmãos. Mas me diz aqui, tem muita coisa lá. Olha, eu aceitei, recebi do Master, teve 3 horas depois. E no jatinho, mas só isso. Estou vendo aqui na decisão possível vínculo da empresa com o Master, movimentações financeiras suspeitas e indícios de lavagem de recursos associados ao PCC. Pois a pessoa não pode nem empreender no Brasil. Relaxa, eu anulo. Como você anula? Olha as palavras mágicas, né?
desvio de finalidade e abuso de poder. Fiquei até emocionado. O pai tá on. Gênio, lindo, cheiroso. Feito, meu digníssimo. Me manda só uma cortesia lá do teu resort que tá pago. Ok. Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana. É só chegar. Uma hora depois. Já tô aqui. Me diz só a senha do Wi-Fi. É, facinho, pra não esquecer. Manda. Master 001. Os intocáveis. Essa a provocação, a crítica, né, feita pelo Romeu Zema, que tanto doeu no Gilmar Mendes. A gente tem que esquecer a época do Pasquim, como eu disse, do Caceta e Planeta, do Porta dos Fundos até. Nessa nova era que o Brasil vive hoje, Vargas, criticar ministro da Suprema Corte virou sinônimo de atentar contra a democracia. E por causa dessas críticas, o Gilmar Mendes pediu a inclusão do Zema no inquérito das fake news. E aí eu pergunto, quando é que foi que a sátira política deu essa virada, né? Se transformou em crime no Brasil, Vargas? Agora, Tosi, porque mesmo em regimes, digamos assim, muito menos democráticos que o nosso, a sátira era admitida ou bem-vinda. E existem exemplos históricos que merecem a gente chamar a atenção. Você falou do Pasquim, mas veja, a Inglaterra, na época do século XVIII, eu estava lendo outro dia, né? O rei Jorge III era retratado abertamente por cartunistas da época como um sapo gordo que devorava os súditos. Ninguém foi preso na Inglaterra por causa desse ato que expunha o rei, que era a grande autoridade política e, em grande medida, jurídica no país. No Brasil, no século XXI, o fantoche do ministro Supremo é um inquérito, é caso, não é? Para a gente abrir um inquérito de fake news e levar o tema como se fosse uma ameaça à democracia, à credibilidade de um grande órgão, o Supremo Tribunal Federal. É muito curioso como essa reviravolta que está acontecendo com a liberdade de expressão passo a passo, mas agora parece que atingiu uma espécie de clímax, que o próprio humor passa a ser visto como uma violação à dignidade, ou, nas palavras do próprio ministro, como um vilipêndio à corte. Aliás, Tosi, essa palavra vilipêndio ela é curiosa, não é? Porque vilipêndio é um conceito que nós utilizamos para definir um crime contra um símbolo religioso, contra um culto, contra uma igreja, né? Então, o Gilmar, outra vez, né, no seu estilo sem filtros, revela a todo instante qual é a sua perspectiva sobre os temas nacionais. O que é o Supremo para ele? É uma espécie de altar, é uma igreja, né, cuja imagem e cujo valor não pode ser de maneira alguma tocada ou vilipendiada. Mas, evidentemente, não é assim que as coisas funcionam na democracia. E quando ele utiliza essa maneira de tratar o tema, de caracterizar, de diagnosticar o problema, parece que ele reconhece, parece que ele entrega justamente para os críticos qual é a forma de comportamento que tem justificado todas essas críticas e as próprias sátiras que são feitas com o Supremo. Como tem sido dito, né, a sátira acaba sendo tão marcante, tão forte, porque ela acerta. O fato de o próprio ministro se sentir atacado ou ofendido é um sinal de que, nas palavras do próprio governador Zema, a carapuça serviu. E, de certo modo, quando o ministro usa a palavra vilipêndio, quando o ministro assume para si, como se fosse um papel de representante da democracia nacional, ofendida pela ação e humor de uma pessoa num processo eleitoral, ele está deixando de forma transparente e clara para todos perceberem que a sua visão é de que os ministros do Supremo são, de fato, intocáveis. E é justamente esse o ponto que tem ativado movimentos políticos, intelectuais, midiáticos, cada vez mais de colocar o Supremo Tribunal Federal sob o escrutínio público e exigir que ele volte a se enquadrar debaixo e não por cima dos parâmetros e regras constitucionais que servem como baliza da democracia. Mas o ministro, hora após outra, apenas dá mais indícios que fazem para todos aqueles que estão criticando o Supremo
parecerem que em um debate perante o Tribunal da Opinião Pública tinham justamente razão. As reações do Gilmar são a confirmação de que as críticas que estão sendo feitas por todos são críticas que, de fato, tocam num problema grave que o Gilmar, de forma aberta, acaba reconhecendo com a sua maneira de se expressar. Agora, só para concluir, Tosi, é isso mesmo, inclusive, que tem feito dessa sátira contra os ministros do Supremo uma estratégia tão poderosa e tão bem-sucedida. Porque não é só uma sátira, é um reconhecimento explícito de uma verdade até então tratada como se fosse algo camuflado. É quase como se fosse a retirada de uma espécie de máscara que antes existia, mas que agora revela para todos perceberem qual é a realidade do comportamento dos intocáveis do Brasil. Pois é, e o fato de usar até o desenho animado ou os fantoches, né, de uma forma tão criativa e tão bem retratadora da realidade, isso parece que pegou. E pegou, inclusive, sentiu o golpe, né, como se diz o Gilmar Mendes. Mas existe uma máxima, Deltan, que a gente aprende logo na infância. Se você reage contra uma crítica, uma piada, uma gozação, acusando o golpe e se importando e ficando bravo e esbravejando, aí é que a coisa pega mesmo. Aí que o apelido pega se a pessoa reage dessa forma. Nesse caso, o vídeo, essa série Os Intocáveis, feita pelo Romeu Zema, ela tem o mérito, né, como disse o Vargas, de retratar uma realidade, de traduzir para o povo simples, para o povo comum, aquilo que ele já está vendo no noticiário, muitas vezes de uma forma talvez mais prolixa, mais longa. O desenho animado, os fantoches, eles atingem em cheio no alvo, e é por isso que o Gilmar Mendes está tão irritado e saiu dando entrevista para todo lado, reagindo a isso e prometendo que os responsáveis por esse tipo de sátira vão se ver com ele no inquérito das fake news também. Assim, Tosi, tem um conhecido efeito Streisand, que aconteceu com a Barbara Streisand, uma atriz que tinha uma grande propriedade, e ela tinha sofrido algumas fotos sobre a propriedade dela, fotos aéreas, e ela se incomodou com aquelas fotos aéreas da propriedade, da residência dela. E até o momento que ela entrou com uma ação contra o autor das fotos, que tinha elas num site, aquelas fotos tinham sido objeto de download por 6 vezes. Mas depois que ela entrou com a ação, milhares de vezes houve o download das fotos. Esse vídeo do Zema, ele tinha tido um determinado alcance. Agora, depois que o Gilmar Mendes reagiu, meu amigo, ele teve milhares de vezes mais alcance do que ele tinha antes. Então, isso que o Gilmar Mendes fez foi um grande tiro no pé. Isso se alinha com o seu comentário de que quando a pessoa reage a uma gozação incomodada, muitas vezes a gozação acaba colando, porque quem faz a sátira tem o objetivo de expor uma coisa errada, e se a pessoa acusa o golpe, quer dizer que está funcionando. De um lado tem isso, agora tem outro lado nessa história, Tosi. Se você vai lá e faz uma gozação com o cara que é o fortão da turma, o malvadão, aquela pessoa horrível da turma, e essa pessoa horrível vai e te enche de porrada, olha, ninguém mais vai querer fazer essa gozação. E esse é um pouco o estilo do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é aquele garoto que faz bullying com os outros, é fortão grande, mas não aceita que ninguém fale nada a respeito dele. Não consigo provar isso. Não é à toa que Barroso disse para o Gilmar Mendes que ele é uma pessoa horrível, uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. Olha como é que ele reage ao que acontece ao redor dele. Alessandro Vieira fez o indiciamento do Gilmar e de outras pessoas, e o Gilmar fez o quê? Reagiu fazendo uma notícia-crime contra Alessandro Vieira por abuso de autoridade, quando Alessandro Vieira só fez o trabalho dele. A Carmen Lúcia e o Fachin reconheceram que existia uma crise institucional no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário, recentemente, e em seguida Gilmar Mendes vai lá e dá declarações dizendo que se tem algum problema, é o TSE que atrasa os processos, do qual a Carmen Lúcia era presidente, e que o STF funciona até sem presidente, e o presidente era o Fachin, ou seja, ele vai lá e ele retalia a Carmen Lúcia e o Fachin, colegas da própria corte. Moro faz uma piadinha de festa junina e tem um processo criminal instaurado contra ele no STF, mesmo quando todo mundo sabe que piadinha não caracteriza crime.
A Lava Jato atua corretamente, inclusive com delações premiadas que atingem ministros, delações levadas à instância competente, a PGR. Ela atua de modo a prejudicar os interesses de alguns ministros e seus aliados, e aí ataca a Lava Jato várias vezes, dizendo que a Lava Jato era uma quadrilha, uma organização criminosa, chama de ladrão de galinha, e uma série de outras posturas indecorosas, que nos leva a dizer, isso é postura de ministro? E a resposta todo mundo sabe que é não. E aí vem o caso Zema, mas nesse caso aí não tinha nada para falar. E aí o que o Gilmar Mendes faz? Ele vai e retalia, criticando alguma coisa que o Zema fez publicamente, uma atuação dele como governador. Não, como não tinha nada para falar, Gilmar vai e critica o jeito de falar do Zema, o português do Zema. Critica o jeito de falar do Zema, e aqui tem uma diferença fundamental entre a sátira que o Gilmar faz com o Zema e a que o Zema fez com o Gilmar. Zema satirizou Gilmar sobre uma questão moral e legal de interesse público, que é o envolvimento dos ministros do STF com o Master e a blindagem dos ministros pelo próprio Gilmar. E aí o Gilmar vai e ataca uma característica pessoal do Zema, de um povo, o povo mineiro, um jeito de ser, de falar do povo mineiro, aquele jeito mineirinho de ser, mas algo que não tem nada de interesse público, uma ofensa gratuita, despropositada, que quebra o decoro. Uma ofensa mesmo do garoto forte que faz bullying com o outro garoto. Mostra que Barroso, quando fez a sua reação muito famosa contra Gilmar Mendes, ele tinha ali a sua razão ao ter aquela reação. O Supremo é um poço de hipocrisia. O próprio Gilmar, na mesma entrevista que ele deu ontem, falando de Zema, ele falou que ele tem que se agir como adulto, esse tipo de brincadeira não faz. Mas aí ele mesmo vai lá e quebra o decoro e ataca o sotaque de um governador. Defende a democracia, confessa usar inquérito como arma eleitoral. Gilmar Mendes é um poço de contradições. E aí veio a resposta do Zema, não vou nem avançar, porque imagino que você vai trazer aqui a resposta do Zema, Tosi, para a gente comentar, mas a gente viu ao longo do dia hoje vários ataques, vieram até ataques, dizendo em que o Gilmar disse que o Zema, e se o Zema fosse retratado como um boneco homossexual, o quê? Isso é surreal. É claro que a gente vai fazer essa discussão de forma mais aprofundada, mas o meu ponto aqui é, o Gilmar reage como aquele garoto que faz bullying e bate nos outros. Hoje mesmo, Alessandro denunciou que um ministro ameaçou ele, mandou um recado via um colega dele, o senador, dizendo que ele, Alessandro, que acertasse o tiro, porque o tiro de resposta que o ministro ia dar ia acertar o Alessandro. E aí eu fico perguntando, diante de todo esse cenário, diante de todo esse histórico, quem será que disse isso, hein? Alessandro Vieira não contou, mas quem será? Vão contando aí pra gente o que vocês acham no comentário. Quem foi o autor dessa ameaça contra o senador Alessandro Vieira? Agora, vamos numa situação hipotética aqui, mas ao mesmo tempo ajudar milhares de pessoas que vão se candidatar nas próximas eleições. Eu queria ouvir o doutor Adriano, porque ele é especialista em direito eleitoral. Doutor Adriano, imagine que temos aí milhares de candidatos e do jeito que a coisa está posta pelo Supremo, se o camarada, mesmo que não seja candidato ao Senado, que seja deputado, né, ou governador, mas se em algum momento ele começa a dizer que se coloca ao lado daqueles que cobram responsabilização por quem cometer ilícitos com toga, ou que defende uma reforma no país, a começar pelo Poder Judiciário, etc. Se ele começa a colocar isso no discurso dele, na campanha dele, o que está colocado aí pelos ministros e pelo Gilmar Mendes é que ele poderá ser enquadrado como alguém que está atacando as instituições. E isso é um problema, né? Porque está se colocando uma mordaça nas pessoas de antemão, avisando, ó, tem uma mordaça aí, vocês não vão poder falar desse tema. E aquele candidato ao Senado, mais especificamente, que é a casa que pode responsabilizar desvios de ministro do Supremo, esse candidato, então, estará numa corda bamba, porque se ele falar o que a população quer que ele fale, ele corre o risco de ser interditado, de sofrer alguma represália por parte do Supremo em plena corrida eleitoral, inclusive com a possibilidade de ser retirado do páreo. Como que o senhor vê esse tipo de cerceamento e o que vão fazer os candidatos, já que a população, uma boa parte da população, entende que essa pauta é importante, quer ouvir, quer saber quem apoia e quem não apoia uma reforma na maneira como funciona hoje a República, mas ao mesmo tempo os candidatos estão todos já ameaçados de um tolhimento coletivo, doutor Adriano.
Tosi, imagine o seguinte, você que está assistindo aí em casa, você chega em casa e tem uma regra, você não pode acender a luz até a partir das 20 horas, você só pode acender a luz depois das 20 horas. Então, essa é uma regra. Você pode obedecer ou não obedecer, mas a regra ela é anterior à sua conduta. É assim a vida. Só que, como eu falei antes do inquérito, não tem regra. Então, o que é que pode e o que não pode? A gente não sabe. O porquê, mas qual é a lógica disso? É justamente isso, é que a gente não saiba. É a intimidação. O que o ministro Gilmar Mendes está fazendo, sendo um dublê do Alexandre de Moraes, é justamente intimidar. É dizer, ó, se você falar e você não sabe o que é que vai ser dito, você pode ir para o inquérito. Mas você não sabe o que é que pode falar, então. Qual é a tendência? É você silenciar, é você se autolimitar, é você se constranger com medo. Então, é uma inversão que o Gilmar Mendes está fazendo, que é usar como porrete o inquérito para as pessoas começarem a fazer autocensura. Hoje, inclusive, na entrevista, uma das entrevistas que ele deu, na super exposição que ele está tendo, ele, inclusive, disse que o Zema, se tivesse uns bonequinhos com o Zema, ele poderia ser ofensivo se os bonequinhos forem homossexuais, né? Na própria linguagem do Supremo, isso seria a homofobia. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele perdeu as estribeiras. E nisso, quando ele ameaça colocar todo mundo que seja crítico deles como sendo críticos da instituição e todo mundo vai para o inquérito da fake news, o que na verdade ele está dizendo, olha, não tem, eu sou a lei e eu vou descobrir, o Alexandre de Moraes vai ser o meu braço armado para tirar você de circulação, o seu discurso de circulação, mas a gente sabe que isso tem um limite e já está ultrapassando o limite. A imprensa hoje, que antes apoiava, com raras exceções, como a Gazeta do Povo, que é o jornal brasileiro que não se intimidou em relação a esse estado de coisas, mas a imprensa foi conivente, aplaudiu, estimulou esse inquérito das fake news, esses abusos de poder que eles próprios hoje admitem em editoriais, em colunas, mas era aquela história, mais ou menos como a Carmen Lúcia sobre a censura. Não, olha, é só um pouquinho, é só uma excepcionalidade. Enquanto for a censura, a perseguição, a intimidação contra adversários ideológicos ou imaginários, tá ótimo. Só que agora a percepção não, que todo mundo está na mira. Malu Gaspar, que começou essas investigações, essas matérias do caso Master, ela não está presa, não está no inquérito da fake news, porque do Grupo Globo. Mas não é por falta de vontade que ela não estaria e talvez estivesse presa. É porque essa questão da liberdade de imprensa, essa questão da repercussão internacional, passa a ser um limitador. Essa questão, por exemplo, de candidato a presidente da República ser colocado em um inquérito sobre uma publicação como o Flávio Bolsonaro fez, período atrás, que não ofende Lula nem ninguém, que fala sobre Maduro e sobre Foro de São Paulo, e você coloca no inquérito, é para quê? Para intimidar, para constranger. E assim eles vão fazendo. O Dallagnol falou sobre a ameaça a um senador, né? Dê o seu tiro certo, porque senão o meu é que vai ser certo. Quer dizer, é esse processo de intimidação que o ministro Gilmar Mendes está fazendo nessas entrevistas. São recados para políticos, para lideranças, para veículos de comunicação. Na entrevista que o ministro Gilmar Mendes deu a Renata Lopretti, tem uma pergunta que a Renata faz sobre essa questão do inquérito das fake news e mesmo da sátira, e ele diz: se informe com os advogados da Globo. Né? Há sempre um recado embutido.
A Globo só não foi fechada por nossa causa. O político só não foi preso só por nossa causa. Ou seja, é como se houvesse uma dívida da sociedade para eles, que são os donos da democracia, e, portanto, como democracia não tem dono, democracia não é. Essa é a situação. Então, Tosi, falar sobre o que pode e não pode na eleição, se a gente for falar sobre as regras, há até uma certa racionalidade. Mas não é disso que se trata. A gente está falando sobre um inquérito que não é inquérito, um abuso de poder que é evidente, e um ministro constrangendo todo mundo e ameaçando todo mundo. Quer dizer, hoje o ministro Gilmar Mendes circulou ameaçando todo mundo e ainda chamou indiretamente, mas não é uma ofensa, o Zema de homossexual, e isso seria uma ofensa ao Zema. Veja, a coisa chegou a um nível de descalabro que é incontrolável. O Supremo hoje está nu. É uma crise como nunca o Supremo Tribunal Federal teve na história republicana. Eu fico imaginando a reação de outros ministros vendo o ministro Gilmar Mendes atacado, como se diz assim, né? Saindo para dar entrevista para todo lado, fazendo declarações sem medir consequências. Como que isso deve estar repercutindo por lá? Mas vamos lá, as ofensivas dos ministros do STF, particularmente do Gilmar Mendes aí para intimidar o Romeu Zema, parece que não tem dado muito resultado, porque o pré-candidato à presidência da República não só não tirou do ar a sátira dos bonequinhos, como acrescentou novos capítulos e personagens. E como bem observou, acho que o Deltan, né, com a propaganda aí, com o impulsionamento do próprio Gilmar, que deu notoriedade para os bonequinhos. Zema ainda participou da coletiva de imprensa da oposição na Câmara dos Deputados, que protocolou o pedido de impeachment de Gilmar Mendes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Gilmar Mendes, por abuso do poder, suspeição em julgamento e atuação político-partidária. E Paulo Gonet é acusado de prevaricar, ou seja, de não cumprir as obrigações no cargo que ocupa. Em entrevista, o Zema afirmou que uma ala do STF apodreceu. Hoje o Supremo está podre como está, porque foi para o Supremo o advogado do presidente, foi para o Supremo o advogado do partido do presidente, foi para o Supremo o ministro nomeado pelo presidente. Desse jeito, só faltou colocar filho, neto. Aí eu queria saber, né? O diagnóstico do Zema está correto, Vargas? O STF apodreceu por ter se tornado uma corte política com indicações políticas e ideológicas puramente, sem aquele rigor de outros tempos, com o tal notável saber jurídico? Tosi, não é só um diagnóstico, né? A gente fala de diagnóstico como se fosse uma doença nova, cuja causa seja desconhecida. Essa é uma constatação evidente de conhecimento público e notório, que todos os formadores de opinião, da direita à esquerda, reconhecem como um problema. Aliás, qual é a candidatura política no Brasil hoje que não coloca entre a sua lista de prioridades, com maior ou com menor abrangência, reforma no judiciário, em particular na Suprema Corte? Até o PT está propondo isso. Então, o que o Zema está fazendo é, na verdade, constatando, me perdoe aqui a dificuldade de expressar a palavra, o que é óbvio e o que é evidente no debate brasileiro, mas com um adicional, Tosi. A maneira como o Zema encaminhou no debate público essa crítica, essa sátira contra os ministros do Supremo, fez dele um personagem diferente nesse quebra-cabeças. Porque ele foi reconhecido no ambiente público nacional agora como um candidato que abraçou e que passou a ser visto como representante da causa. O fato de estabelecer, digamos assim, essa polarização com o ministro Gilmar Mendes oferece a Zema quase que uma legitimidade superior, uma preferência como candidato que deve defender esse lado da disputa, se esse tema, a reforma do Supremo, ao que tudo indica, veio para ficar,
se tornaram uma agenda central dentro das eleições nacionais. Então, olha o cenário. De um lado, se havia dúvida sobre a candidatura Zema, agora a candidatura está mais forte do que nunca. E possivelmente seja reversível, dada a força de expressão que a postura de Zema ganhou ao ser o grande interlocutor, ao ser a grande referência em uma agenda que quicava nos bastidores, ou que era colocada com níveis diferentes de prioridade, mas que na postura de Zema foi elevada ao panteão da prioridade nacional. Primeiro. Do outro lado, olha a situação, Tosi. Se o objetivo do Supremo, em particular do ministro Gilmar, era de intimidar, era de ameaçar, e ao fazer isso, fazer com que os adversários pensem duas vezes, e ao fazerem essa reflexão cuidadosa, por prudência, evitem discutir esse tema, o que resultará dessa postura do ministro Gilmar Mendes é também a constatação de que a reforma do Supremo Tribunal Federal, inevitavelmente, será um tema prioritário nas eleições nacionais. Agora, Tosa, se essas duas coisas se encontrarem, a postura de Zema como candidato que, primeiro, conseguiu colocar esse tema como absoluta prioridade, com o terreno fertilizado pelo ministro Gilmar Mendes, que pode fazer dessa eleição, mais do que no passado, a eleição sobre o Supremo, a gente acabar criando um ambiente em que a safra está para Minas Gerais, viu? Pois olha, numa outra entrevista à TV Record, Vargas, na ofensiva para intimidar o Romeu Zema, o ministro Gilmar Mendes debochou do sotaque mineiro, vocês já comentaram aqui, do ex-governador. Diz que Zema fala um dialeto próximo do português que muitas vezes não dá para entender. E o Zema respondeu à altura, disse que o problema não é você não entender as minhas palavras, está aí na tela. O problema é os brasileiros não entenderem os seus atos. É você recorrer ao autoritarismo para calar os que criticam o comportamento de ministros do Supremo. É você e os seus colegas terem perdido a noção do que separa o público do privado, o certo do errado. É isso que os brasileiros simples como eu, diz Zema, não conseguem entender. É isso o que nós não vamos mais aceitar. Bom, aí, Deltan, eu quero colocar para você o seguinte, essa postura do Romeu Zema, de certa forma, incendiando o debate nacional e enquadrando os ministros da Suprema Corte e suas contradições e seus desvios, ela é importante, até pela forma didática como ele apresenta, por meio dos bonequinhos, né, dos fantoches, é importante para que os cidadãos mais simples do país entendam a gravidade da juristocracia e dos abusos que hoje se cometem no país, né? Parece que o Zema tem esse papel aí de realmente destacar as cores de um quadro que está pintado e que muitas pessoas talvez não estivessem enxergando direito. O Zema está colocando isso nitidamente perante cada brasileiro. Assim, Tosi, é muito reduzida a quantidade de pessoas que participam do debate público-político. É um debate complexo, difícil das pessoas entenderem. Quando você vai olhar a repercussão e a bolha política, ela é muito menor do que a bolha que fala de futebol, de Big Brother. Então, é importante que tenham pessoas que façam essa tradução. Nicolas Ferreira consegue fazer muito bem. Ele transformou política em entretenimento, passando conteúdo relevante e ensinando as pessoas. Da mesma forma, Zema, quando ele traz essa sátira, o boneco, a risada, a graça, um entretenimento para a crítica pública do comportamento de ministros do Supremo, ele traduz o que está acontecendo de uma forma simples, prática, fácil, para o cidadão entender. E faz isso em cima de fatos reais. A indignação do ministro Gilmar Mendes, atacando isso como se fosse algo fake, como se fosse deepfake, é absurda. Por quê? Porque, como a gente disse aqui no programa anterior, os fatos estão lá. Tanto a relação do ministro Dias Toffoli com o Vorcaro, com a compra de parte do resort por pessoas ligadas ao próprio Vorcaro, quanto também a atuação do Toffoli no inquérito que investigava o Master e o Vorcaro, quanto a blindagem que aconteceu do ministro Gilmar Mendes em relação à quebra de sigilo da Marigit, empresas que são dos irmãos do Toffoli, mas na verdade é dele, os irmãos são interpostas pessoas ali de aparência, que escondiam o real titular, que é Dias Toffoli, tudo muito errado, tudo muito estranho, tudo muito obscuro.
E essa sátira que foi feita por meio dos bonecos coloca a realidade ali nua e crua. E aí, vejam, o Zema então faz uma sátira em cima de comportamentos públicos de ministros do Supremo, decisões, atos que são oficiais, em cima de comportamentos de interesse público que podem caracterizar potencialmente ilegalidades, imoralidades, crimes até, que é algo plenamente legítimo numa democracia, especialmente quando você está falando de crítica ao Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, você não tem para quem recorrer. Então, o controle do Supremo se dá, em grande medida, por meio da crítica pública. Aí veja a forma como o Gilmar Mendes reagiu, e eu quero fazer esse enquadramento, que é muito importante. A sátira feita pelo Zema contra o Gilmar é legítima, mas a sátira do Gilmar contra o Zema é ilegítima. Por que, Deltan, se é sátira contra sátira, se é autoridade pública contra autoridade pública? Por uma razão muito simples. A crítica do Zema e Gilmar é: você está usando sua função pública de forma inadequada. E a crítica do Gilmar ao Zema é: você não sabe falar direito, seu português não é muito claro, você não sabe pronunciar as palavras concretamente. É a mesma coisa que se o Zema chamasse o Gilmar de sapo por causa dos lábios pronunciados dele. Ia ser uma crítica indevida, você não vai atacar a figura humana, a forma de falar, você não vai... Isso não faz sentido, ainda mais quando o Gilmar está atacando a forma de falar, que é uma forma do mineiro, uma forma muito mineirinha de falar, uma forma simples de falar, que é uma característica regional. Você poderia até avaliar se você não vai enquadrar essa crítica que o Gilmar fez ao Zema na própria lei do racismo, que ela trata como racismo também, você fazer uma desqualificação da pessoa em razão da região a que ela pertence, ser o crime aí de injúria racial. Então você poderia até avaliar eventualmente o enquadramento criminal da conduta do Gilmar, mas no mínimo dos mínimos é uma baita de uma quebra de decoro e é uma crítica não pertinente, é ilegítima essa crítica, porque não é em relação ao comportamento público, da esfera pública, do uso do cargo público pelo Zema, não. Ele está lá e fazendo um bullying simplesmente com o Zema. Enquanto o Zema ele está criticando o comportamento público do Gilmar, Gilmar responde com ataque leviano, baixo, abaixo da linha de cintura, um ataque que quebra o decoro, um ataque desrespeitoso, que despreza não só o jeito do Zema de falar, de se comportar, mas toda a forma de falar de um povo, de um Estado brasileiro. Então, Gilmar ele está abaixo do nível da crítica, e como eu mostrei antes, na forma como ele reagiu de forma colérica a várias outras pessoas, sempre colocando o dedo no olho, atingindo a pessoa abaixo da linha de cintura, fazendo e usando o seu poder de Estado para isso, usando a função pública, muitas vezes usando até a caneta suprema, como ele fez quando pediu a inclusão da Zema no inquérito das fake news. Isso é o errado do errado do errado. É o cara que age de modo errado, aí ele faz bullying ainda com quem aponta o seu erro e usa o poder de Estado para ferrar a pessoa. Como disse bem o Adriano, ele colocou de modo perfeito. A gente não está mais tratando de inquérito. Vamos dar nome certo aos bois. A gente está falando de um procedimento usado para abusos. A gente não está mais falando de um ministro fazendo declarações de interesse público. A gente está fazendo um ministro fazendo bullying com um governador porque recebeu críticas. Esse é o nível que a gente chegou do debate público à lá ministro Gilmar Mendes. Pois é, né? O fato é que o Gilmar Mendes tirou a semana, como a gente comentou, pós-feriado, para dar entrevistas. E vocês fizeram menção já a essa fala dele, discriminatória, e ipsis literis o que ele afirmou. Imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro do Estado, será que não é ofensivo? Bom, nessa entrevista também, o que acontece é que o Gilmar Mendes fez uma outra declaração que eu quero destacar aqui. Ele deu a entender que não dá importância às pesquisas eleitorais, que mostram um desgaste acentuado do tribunal com a população. Ele diz o seguinte: há um tanto de esquizofrenia no fato de que ontem o tribunal era visto como salvador da democracia e hoje como ameaça à democracia. De certa forma, ele acerta no diagnóstico de esquizofrenia, doutor Adriano, porque parte da mídia embarcou no discurso de salvadores da pátria, né? Salvadores da democracia, e agora essa mídia acorda quando vê que salvadores, na verdade, estavam saqueando a República, né? Então, existe realmente esse contraste, mas não da forma como o ministro está colocando, dando pouca importância para as pesquisas, porque, segundo ele, ontem éramos adorados e hoje somos odiados. Vamos adiante, tocar o barco.
Se ele desse pouca importância, ele não estava dando entrevista a rodo como está dando. Se ele desse pouca importância, ele estava lá no gabinete dele. Ele está indo, circulando no desespero, porque ele sabe que a opinião pública está toda contra ele. A imprensa está toda contra ele. E então, essa ida, que no primeiro momento tem um aspecto intimidatório, mas também, você, quando vai a público falar, você está pensando em um auditório. A pergunta é: para quem ele está falando? Ele está falando para a sociedade. Então é óbvio que ele se incomoda com a opinião pública, com as pesquisas, e daí por quê? Perder a opinião pública, perder nas pesquisas num ano eleitoral, mostra uma grande fragilidade do Supremo. E essa fragilidade, que já não tinha, que já era uma marca da perda de autoridade moral, faz também com que haja uma perda da autoridade do medo, que foi o instrumento que o Supremo utilizou para este medo, foram esses inquéritos, que não são inquéritos. Eu, no X, quando eu vi essa matéria, eu fiz a seguinte postagem: Gilmar Mendes claramente não está bem. Não é normal esse nível de exposição tão abjeta. Mendes está em vertigem. Lembro-me, tem um autor, o Milan Kundera, que ele escreveu um livro, A Insustentável Leveza do Ser, e ele falava sobre a vertigem. Veja se o ministro Gilmar não está em vertigem. O Milan Kundera dizia assim: a vertigem, um atordoamento, um insuportável desejo de cair. Eu poderia dizer que a vertigem é a embriaguez causada pela própria fraqueza. Temos a consciência dessa fraqueza, é a situação atual do Supremo e do ministro Gilmar, mas não queremos resistir a ela e nos abandonar. Embriagamo-nos com ela. Queremos ser mais fracos ainda, queremos desabar em plena rua, à vista de todos, querendo estar no chão, ainda mais baixo que o chão. É o que o ministro Gilmar Mendes fez esses dias, ele está em vertigem, clara vertigem. E essa vertigem do poder. A bolha do poder, nesse sentido, é terrível, porque é onde, quando você tem um poder absoluto, é onde essa aparência de força, de que você tem tudo sob o seu controle, se transforma ao mesmo tempo na sua maior fraqueza, porque você perde o limite, você perde o senso crítico, ninguém se aproxima mais de você para fazer um comentário, nem as pessoas que gostam de você, porque as pessoas passam a ter medo. Você se sente acima do bem e do mal, super poderoso, e por isso você começa a perder os limites. O Banco Master, esse envolvimento que está sendo apurado de ministros com os esquemas do Vorcaro, é basicamente essa perda do limite, é o excesso de poder. Nós chegamos a um ponto que nós somos os salvadores da democracia, nós somos intocáveis, nós somos deuses versados no bem e no mal. Não é? Parece a serpente falando para Eva e para Adão: ó, vocês serão como deuses versados no bem e no mal. É isso, basicamente, que os ministros do Supremo viveram. E essa ida do ministro Gilmar Mendes, hoje, nesse périplo que ele fez pela mídia, se expondo em plena vertigem, é mais ou menos quem assistiu o filme A Queda, Os Últimos Dias de Hitler, é mais ou menos Hitler batendo lá no bunker, a Alemanha sendo toda tomada, Berlim chegando as tropas dos aliados e Hitler batendo querendo que os generais colocassem a força para cima dos... Não tem mais general, não tem mais exército, está tudo desmoronando. É mais ou menos isso que o Supremo está vivendo hoje, é a vertigem, é a queda, é uma mudança clara que eles não esperavam. Sociedade cobrando, a imprensa cobrando, a falta de apoio. Aliás, o último bastião do Supremo tem nome, tem CPF, chama-se Alcolumbre. Se o Alcolumbre fizesse o papel dele, cumprisse o sentido da presidência do Senado, as coisas já estavam em outro rumo. Porque hoje a sociedade cobre e daria apoio. Sim, tem toda a razão. O Alcolumbre, né, doutor Adriano? A gente pode dizer que é o 12º membro do Supremo Tribunal Federal hoje, né?
Assim como a gente fala que a torcida, às vezes, é o 12º jogador, a gente tem o 12º membro. E é o Colombo, porque torcida não tem, né? Agora, eu queria só adicionar em relação àquele ponto que o Tosi trouxe de que o Gilmar disse que se o Zema fosse retratado como boneco homossexual, será que não é ofensivo? Ou se fosse retratado roubando, será que não é ofensivo? Mas aqui tem 2 pontos importantes. Primeiro, qual seria o fato base de qualquer uma das 2 associações? Simplesmente não tem um fato base, não tem nada que permita ele fazer essas associações, totalmente diferente da sátira do Zema. O Zema tinha base fática, base probatória, base na realidade, para fazer a sátira que fez. Além disso, o Gilmar compara homossexualismo com algo ofensivo. Só isso daria homofobia, como bem disse o doutor Adriano no começo, só isso daria homofobia pelos padrões do próprio STF da esquerda. E aí eu fico me perguntando, será que a esquerda vai reagir? Será que ele vai ser cancelado pela esquerda? Ministério Público, alguém vai entrar com uma ação, como entrou como Ratinho, por homotransfobia, pedindo uma indenização de 10 milhões de reais? Ou será que o próprio STF vai ter uma reação, um ministro criticando essa fala homofóbica do ministro Gilmar? Tá no ar. Só Vargas, um minuto, você ia comentar Tosi. também, acho que o Vargas ia comentar alguma coisa, mas o doutor Adriano fala, daí o Vargas tem alguma coisa engatilhada ali também. Não, é só para dizer, eu estou esperando também a Erika Hilton fazer assim, um discurso veemente contra o Gilmar. Só isso. Vou tocar em outro tema. Doutor Adriano, a sua fala foi excepcional, mas talvez um pouco otimista. Eu acho que o Gilmar não está sozinho. Eu acho que ele tem do seu lado Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Zanin, Paulo Gonet, ao 13º jogador, o 14º. Uma boa parte de magistrados em tribunais de justiça estaduais ou nos TRFs, uma parte considerável do STJ, e tem uma parte do establishment que vê como grande ameaça esse processo de renovação, que eu acho que é o que está acontecendo, e acaba também, indiretamente, se alistando, ainda que sem reconhecer, mas na linha de frente de defesa dessa posição do ministro Gilmar Mendes. E me parece que isso dá força a ele. Acho que ele ganha um pouco de... Eu acho que a vertigem é alimentada pela sensação de que eu serei, no mínimo, aplaudido pela claque, que também está se sentindo ameaçada como eu. E se eu perder a minha cabeça, eles também perderão. E, portanto, ou também poderão sofrer retaliações. Não é? Talvez o Führer seja... Não, aqui eu retiro, porque eu não quero entrar nesse campo. Mas talvez o caput sofra consequências mais graves. Mas todos aqueles que apoiam ou que se alinham podem também ser punidos ou prejudicados. Doutor Adriano, algum comentário aí? Porque não, foi interessante a conversa aí. Não, eu concordo com o Vargas. Eu acho que... E aí a falha é minha que não me fiz entender. Quando eu disse que estava só, na verdade, não era o Gilmar, porque o Gilmar está agora como centroavante, né? Ele saiu à frente porque o ministro Alexandre de Moraes está sob um ataque cerrado. Então, ministro Gilmar, saiu à frente, mas é um grupo. Quando eu digo da solidão, aí não é do Gilmar, é a solidão do Supremo. Eu concordo com você que tem alguns que se beneficiam, mas veja que não apoiam publicamente, se omitem, silenciam. Você não vê mais ninguém apoiando ou defendendo o Supremo, nem o PT. Nem a esquerda, que sempre apoiou por causa da tal salvação da democracia. Todos estão calados. A imprensa batendo. Então é nesse sentido que eu falo da solidão do Supremo, a opinião pública toda contra. E isso é um termômetro no ano eleitoral. Até mesmo membros do Supremo falando em reforma. O ministro Flávio Dino mesmo, como que tivesse jogado uma boia salva-vida, falou em reforma. Mas a reforma da base, não do Supremo. Não é? O ministro Fachin fala em uma conduta, um código de conduta
para o Supremo. Então, veja, o próprio presidente Lula, aliado deste Supremo, vendo a opinião pública, o filme queimado, aí ele já bota assim uma reformazinha do judiciário com um discurso político, mas ninguém sai em defesa. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Há uma solidão nesse sentido do poder, é por isso que é um poder em vertigem, é nesse sentido, Vargas, mas eu concordo com você. E sobre essa questão das colocações do Deltan, o Deltan tem toda a razão. Uma sátira tem uma base, né, Deltan? Então, a sátira do Zema tem uma base nos fatos. A tal sátira que o ministro Gilmar Mendes fala contra o Zema não é sátira, não, é agressão, e não só o Zema, viu? É agressão contra toda a comunidade homossexual e todos os homossexuais. E eu estou esperando, de fato, uma ação civil pública daqueles por danos morais coletivos. A Erika Hilton fazendo um discurso público contra, né? O pessoal rasgando as vestes. Vamos aguardar para ver, né? PT se pronunciando, uma nota oficial, quem sabe? Agora, do jeito que as coisas estão indo... Assim, Deltan, complementa, por favor. Eu ia comentar que um site que acompanha e traz sempre bastidores de Brasília, que é o site Platô BR, ele disse que fontes internas do Supremo informaram a razão pela qual Gilmar Mendes tem estado tão irritado ultimamente e tem se mostrado tão irritado nas entrevistas, nas suas próprias ações. E a razão é exatamente essa que o doutor Adriano trouxe, que o Gilmar se forçou a se colocar na posição de centroavante no lugar de Alexandre de Moraes, que teve que uma espécie de ir para a reserva, se poupar, porque qualquer ação dele de defesa da corte ia soar como uma autoblindagem, como uma ação auto-interessada, em defesa de interesse próprio, porque ele está na berlinda. Ele está sendo hoje investigado, ainda que assim, pela imprensa, né, pela sociedade, ele que está sendo responsabilizado socialmente, porque os atores oficiais ainda não se mexeram. E então, se esse ator, se Alexandre de Moraes desse passos à frente com o objetivo de defender publicamente a corte, soaria pior. Então, o Gilmar Mendes tomou a iniciativa e isso tem deixado ele bastante irritado. Ele tem que se colocar à frente como defensor. Não é à toa que ele criticou bastante que Fachin não está fazendo isso, porque ele queria que o Fachin se expusesse, não ele. E ele está se expondo, enquanto o Fachin, a meu ver, corretamente, está dizendo que precisa haver algum tipo de mudança, ainda que equivocadamente ele propõe um código de ética que não tem consequência, que não tem punição. E realmente, como o Adriano e o Daniel disseram, o Gilmar não está à frente, mas ele não está sozinho. Flávio Dino, no próprio artigo que ele publicou com propostas, que não são propostas, coisa nenhuma, são ideias muito vagas de melhoria do judiciário brasileiro, eles estão criando ali uma cortina fumaça, tentando tirar atenção. Aí eles resgataram aquela ação dos penduricários para tentar dar uma moralizada, querem discutir a questão da punição a título de aposentadoria compulsória e acabar com ela. Por quê? Porque eles estão tentando, desesperadamente, adotar medidas que possam melhorar de alguma forma a imagem da corte. E aí esses que vão a público dizem, não, nós não estamos preocupados. Preocupado coisa nenhuma, né? Só dando entrevista hora sim, hora também, ao longo de todo o dia, para vários veículos, resgatando ações, tirando coisa da gaveta que estava lá há 3 anos das delações premiadas para ver se consegue barrar pela delação premiada. Ou seja, estão absolutamente desesperados, com reações destemperadas e dizendo que não se preocupam porque eles não querem acusar o golpe. Mas as suas ações falam muito mais do que as suas palavras. Bom, deixa eu girar aqui o tema do nosso programa. A gente vai falar agora de uma iniciativa, de um contraste aí entre o que aconteceu anos atrás e o que temos hoje. Não muito tempo atrás, o Partido dos Trabalhadores, todos lembram, acionou a Justiça Eleitoral várias vezes contra o então presidente Jair Bolsonaro por causa dessas lives semanais que o Bolsonaro fazia, dizendo que o presidente estava usando do espaço público para se promover nas redes sociais. Acelere no tempo e chegamos a abril de 2026. O presidente Lula usa o Palácio do Planalto para reunir um grupo de jornalistas de veículos de comunicação amigos, de esquerda, todos alinhados ao governo, e faz um discurso eleitoral mencionando um 4º mandato e que não irá permitir que um fascista volte a governar o país. Esse uso da sede do governo federal para fins eleitoreiros acaba de ser denunciado pelo PL e a Justiça Eleitoral, que pede que os vídeos dessas entrevistas sejam retirados das redes sociais oficiais do governo e dos perfis pessoais de Lula.
e que o presidente seja impedido de usar a estrutura do Palácio do Planalto para atos com conotação eleitoral, e ainda que seja multado em caso de desobediência. Para os petistas, fazer live semanal com um microfone e uma câmera era abuso do Bolsonaro, mas o Lula pode continuar usando o Palácio do Planalto para reunir veículos de esquerda, de amigos, de militância e fazer discurso eleitoral antecipado. É curioso como, pelo contraste, a gente vê dois pesos, duas medidas nitidamente, né, doutor Adriano? Mas é hábito do PT no processo eleitoral fazer isso, não é novidade. É óbvio que o que foi surpreendente, viu, Tosi, foi o Tribunal Superior Eleitoral, na eleição passada, ter proibido o Bolsonaro de usar para as lives. Não havia proibição em resolução, não havia proibição nenhuma, não era uso de bem público, no sentido que a norma eleitoral dá. Você pegar o seu celular e fazer uma live, como a gente está fazendo aqui, e dizer que ele está usando o espaço, porque ele está pegando o quê? O Wi-Fi? Quer dizer, isso não faz o mínimo sentido. Era óbvio que aquela decisão ali fugia totalmente à legislação eleitoral. E foi o PT quem forçou a situação. Agora, tem dois aspectos. Primeiro que o Lula, ao falar em eleição e quarto mandato, ele, na prática, ele está fazendo propaganda eleitoral antecipada em favor dele. Quando ele dizer que não pode fascistas voltar ou coisas que tais, ele está fazendo propaganda antecipada em desfavor do outro pré-candidato, Flávio Bolsonaro. Ao utilizar o espaço público para isso, no caso, o espaço do Palácio do Planalto, ele infringe a jurisprudência que o PT criou na eleição passada. Embora estejamos falando de uma pré-campanha, e não de uma campanha eleitoral propriamente dita, mas a própria propaganda antecipada tem essa conotação. Aliás, basta lembrar que houve um processo no Paraná que chegou ao TSE contra o futuro candidato, o senador Moro, por causa de eventuais gastos em períodos pré-eleitorais. Então, aplicado, e ele ganhou, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que aplicado a lógica que o PT usou na eleição passada, tudo isso aí seria irregular, o que não estava nas normas eleitorais. Em resumo, a eleição de 2022, Tosi, foi uma eleição, do ponto de vista do direito eleitoral, em tudo atípica. Se eu for enumerar aqui para vocês as inovações abusivas, a gente passaria a noite toda e o programa não dava conta. Mas eu vou dizer duas, além dessa que a gente está falando, da proibição do Bolsonaro de fazer live no Palácio do Planalto, que foi um absurdo. Mas além dessa, a maior delas foi quando o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, modificou, inclusive, a legislação, criou um grupo de juízes auxiliares da propaganda e ele fez o que nunca antes nenhum presidente do TSE fez. Entrou no grupo da propaganda de juiz e passou a ele monocraticamente decidir. Então, quem ficou com o controle da propaganda eleitoral, de impedir, de criar embaraços, de censurar através daquele conceito de desordem informacional, foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso nunca aconteceu. O Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, terminou interferindo no processo eleitoral como o editor do debate público. Como isso provavelmente não acontecerá nesta eleição, aí vem a história de uma certa ameaça desse inquérito aí que o ministro Gilmar Mendes termina fazendo. O inquérito acaba quando termina, é mais ou menos o que o conselheiro Acácio diria. Vai acabar quando termina. Ou seja, se a gente não quiser, não termina nunca. Por que não é inquérito? Pronto, então a situação atual é essa. Nós não sabemos as regras eleitorais com clareza, porque se for adotado o que está disciplinado lá nas resoluções e na lei, ótimo. Mas se forem tomadas as medidas como foi tomada na eleição passada, e ainda mais pelo Supremo e não pelo TSE,
a gente fica, na verdade, numa espécie de faroeste jurídico em que a democracia ela é banalizada, um tribunal, através dos seus membros, interfere através de procedimentos anômalos, estranhos, ilegais, não previstos em lei, e corremos o risco de ter embate entre tribunais, e tem ainda algumas questões bastante interessantes. Por exemplo, suponhamos que tenhamos um candidato ao Senado aí no Paraná, não sei assim nomes que aparecem, mas suponhamos. Aí o candidato no Paraná ao Senado, ou o candidato em São Paulo, ou o candidato aqui em Pernambuco ou em Alagoas, ele como candidato, toda a manifestação dele, digamos assim, eu quero, quando chegar ao Senado, eu quero contribuir para uma reforma do judiciário, eu quero discutir a questão do impeachment de ministros, mudar o processo, ou seja, propaganda legítima própria de um legislador. Quem é que poderia discutir essa matéria da propaganda eleitoral? O Tribunal Regional do Estado, Tribunal Regional do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e não o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral ele só pode atuar na propaganda da eleição presidencial. Entendem aí onde está o pulo do gato do inquérito? Nós temos aí a possibilidade de ter um inquérito, que não é inquérito, por isso eu estou dizendo não é inquérito, é um procedimento administrativo anômalo, não previsto na Constituição nem nas leis, do Supremo interferir na eleição no Estado, nos tribunais regionais eleitorais, trazendo para si uma atribuição que não é dele. Então, Tosi, eu estou com muita dificuldade. Meu livro de eleitoral, 11ª edição, está saindo por esses dias. Eu estou com muita dificuldade, como alguém da área que atua no eleitoral, compreender na prática como é que isso vai se dar. Porque nós não estamos mais falando de direito. Nós estamos falando em poder de fato, em arbítrio. E contra o arbítrio e no arbítrio não há norma jurídica, não há direito. Há, na verdade, o poder da força. Aí nós vamos ter que descobrir na medida em que os abusos ocorram. Olha, o problema do PT, doutor Adriano, e do Lula é que eles são ruins também de rede social, né? As lives do Bolsonaro costumavam atrair a audiência de centenas de milhares de pessoas. Lula até tentou criar um modelo mais sofisticado, contratou o jornalista ex-Globo, Marcos Uchoa, para tentar alavancar um programa chamado Conversa com o Presidente, mas foi um fracasso de público. E talvez por isso um dos tópicos favoritos das conversas de Janja e Lula era justamente o da regulação das redes sociais. E hoje, quando a gente fala em regular um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, né, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que que esse nicho ficaria fora disso, né? Esse desejo da Janja e do Lula de regular as redes sociais já avançou um bom tanto, né, pelas mãos dos ministros do Supremo, que mudaram o marco civil da internet e agora exigem que as plataformas tenham de prevenir e evitar, entre outras coisas, os chamados discursos de ódio e atos antidemocráticos. Assim mesmo, genericamente. Está aí um roteiro anunciado do que a gente vai ver nas eleições deste ano, é o que parece. O pessoal ruim da internet tentando a todo custo calar as redes sociais. E vem confusão por aí, Vargas. Eu acho que você está sendo gentil, Tosi. Porque dizer que é ruim de internet parece que é bom de conteúdo, mas não sabe comunicar bem. Aliás, isso é super comum, não é? O problema é a comunicação. Sinceramente, eu não acho que é a comunicação. O problema é o conteúdo. Ou, se quiserem, o problema é a própria personalidade. A verdade que pode contratar, viu, Tosi? Pode contratar quem quiser, que não vai dar sucesso na internet. Na verdade, inclusive, eu sou capaz de apostar que o que vai acontecer nessa eleição vai ser uma espécie de desmoronamento de uma imagem, de uma capacidade de um líder que tem uma história de mobilização social muito bem sucedida e que fez com que ele chegasse à presidência por 3 vezes e que fizesse sucessor,
mas que se esgotou, que envelheceu, se perdeu no tempo e não tem mais qualquer elo ou conexão com a maior parte das pessoas no país. Aliás, é muito curioso, porque não sou eu que estou dizendo. Quando nós olhamos os índices de apoio do próprio presidente Lula, o que a gente vê é que quanto mais jovem a geração, ou seja, aquele jovem que cresceu sem ter, talvez, a memória que os mais antigos têm do líder jovem Lula, essas pessoas não querem mais saber de forma alguma do presidente Lula ou mesmo desse discurso do PT. Então, me parece que o que está agora sendo cada vez mais reconhecido, né, a duras penas por esse grupo em torno do presidente é uma percepção de que Lula não tem a internet, não tem comunicação, troca comunicador, o problema não se resolve, troca o ministro responsável pela interação ou pelos contatos estratégicos com a imprensa e o resultado não vem, e cada vez mais fica sem argumento ou sem saída para justificar um verdadeiro fracasso de um presidente que envelheceu no seu discurso, no seu jeito, no seu conteúdo, e que agora passou a ser cada vez mais um problema, um fardo, que trava as possibilidades de avanço do Brasil, e aí sim, porque não consegue ganhar na política, no conteúdo, na proposta, e nem na comunicação. Quer fechar a própria comunicação. E fechar também o próprio processo eleitoral, se possível for, para restringir ao máximo os espaços para que todos aqueles que têm uma visão diferente de um país que pode se renovar, de uma necessidade imperiosa de construir uma economia, um projeto novo, de resgatar valores que se perderam no tempo, como a própria ideia de liberdade de expressão, de desmascarar mitos que serviram como uma espécie de muleta para preservar privilégios de intocáveis. Tudo isso que precisa ser superado, porque está tudo conectado, agora, de repente, parece que chegou o momento. Mas sabe o que eu acho aqui, para terminar, Tosi? Talvez, Lula saiba de tudo isso. E se ele souber de tudo isso, sabe qual é o mais provável que pode acontecer? Lula não ser candidato nessa eleição. Eu não desprezaria essa hipótese. Desmoronamento, você falou, né, Vargas? Deltan, há um desmoronamento tanto da figura do Lula, como também daqueles que se abraçaram com ele, né, o abraço dos afogados, né, porque o Supremo, como disse o ministro Gilmar Mendes, isso é uma esquizofrenia. Até tempos atrás éramos os heróis e agora estão dizendo que nós estamos atacando a democracia. É preciso desconsiderar isso. Mas o fato é que a gente vê a figura do abraço dos afogados se desenhando no horizonte mesmo. Os antigos eles vão me entender. Tinha uma marca de biscoito chamada Tostines. E ela tinha uma propaganda que perguntava: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Não é fresquinho, não é fresquinho, é crocante, porque é crocante. Crocante? Opa. Era de Curitiba essa marca, né? Mas acho que era fresquinho, Tosi. Será que não? Vou pesquisar aí, ó. Acho que não era crocante, não. E eu vou depois, pesquisa aí enquanto eu falo. Aí, a pergunta que a gente tem que fazer agora é: a popularidade de Lula tá caindo por conta do STF, em lua de mel com Lula, ou a popularidade do STF está caindo por causa do Lula em lua de mel com o STF? É uma coisa ou outra, duas coisas juntas, talvez, viu? E quando eu vejo esse assunto aí que você trouxe, com esse vídeo muito bom, sobre regulação de redes sociais, que é um tema comum ali, aliás, entre Lula e o STF, me chamou muita atenção o argumento da Janja. Vocês prestaram atenção no argumento dela? Ela disse o seguinte: olha, a gente vive numa sociedade toda regulada, então por que não regular a internet? Interessante, né? Por que não regular também a forma de você mastigar, Janja? A forma de você falar, o que você fala? Ou a forma de uma criança brincar de boneca? Por que não regular se você pode, talvez, comer ou não, o seu hábito alimentar, o que você come? Ou uma questão de saúde, que tal a gente obrigar todo mundo por lei a escovar os dentes pelo menos 3 vezes por dia? A gente pode também, sei lá, controlar o que as pessoas conversam em mesas de bar ou em mesa de restaurante. Pode ser alguma coisa perigoso, né? O que você acha, Janja? Peças de teatro, imaginou? Algum conteúdo aí perigoso, alguma ideia? Vai que alguém mata alguém numa peça de teatro? Pode incentivar o homicídio. Ou, quem sabe, regular o que um marido e mulher fazem entre 4 paredes. Afinal,
Seguindo o argumento da Janja, se a sociedade é toda regulada, por que não regular? Vejo que o ônus é seu, é meu, de ter que provar que algo não tem que ser regulado. E não o ônus dela de demonstrar a estrita necessidade de uma regulação. O argumento é tão ruim, mas é tão ruim, que eu não vou nem responder. Eu só vou dizer, vai, Janja, vai, nossa camisa 10. Vai, entre em campo, joga, por favor. Deltan, você tinha razão, viu? O slogan é Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Mais a campanha de marketing criada pelo publicitário Enio Mainardi destacava o frescor e a crocância do Tostines. Poxa vida, estamos fazendo uma propaganda, um jabá gratuito aqui para o biscoito, né? Mas realmente o slogan ele se aplica aí com a metáfora que você fez, então vá lá. Foi lá uma propaganda do biscoito, o pessoal agora que está na live vai assaltar a despensa, procurar um biscoito bem fresquinho, bem crocante. Bom, quero saber se vocês têm algum comentário aí sobre o que o Deltan disse, até para a gente encerrar aqui, porque veja que curioso, né? O presidente Lula e a Janja estavam naquela live com o Marcos Uchoa, numa rede social, tentando ganhar espaço na rede social, e na live, por acaso, no trecho que a gente escolheu ali para ilustrar, eles estavam falando justamente da necessidade de botar freio nas redes sociais, de regular a rede social, se tudo da vida é regulado, porque a rede social não é regulado. Então, eles estavam atacando a rede social por dentro, né, naquela live. E foi o trecho que a gente acabou escolhendo aqui. Tosi? Sim. Eu sei que o nosso tempo está curto, mas só uma mensagem rápida. Para o Supremo, a democracia é ameaçada quando alguém critica a instituição que está na cúpula do judiciário. Mas o que a realidade histórica revela é que as democracias falham, elas perdem a sua vibração, quando autores, quando lideranças que têm o poder nas mãos penetram o ambiente da cultura popular e começam a adotar regras ou parâmetros para dizer como a família deve se comportar, como o Deltan destacou, como as pessoas devem se conduzir na sua vida privada, que tipo de expressão ou de comportamento é adequado ou não. Aí é quando a gente vê a verdadeira fratura e ameaça democrática se consolidar. Não é quando as pessoas criticam os intocáveis, é quando os intocáveis se veem no direito de penetrar o espaço particular e tratar a regulação como se fosse algo normal. Porque o que é anormal é que eu possa decidir como eu vou me expressar, que sátira farei, de que maneira eu vou me organizar com a minha família, de que maneira e que ideologia eu vou professar. É uma inversão de valores e da própria lógica de democracia, como o Deltan destacou. Doutor Adriano. Doutor Adriano, parece que perdemos o contato com o doutor Adriano. Está bem quietinho, parado ali. É porque frisou aí, caiu a conexão com ele. Mas ficamos com esse... Não é. Ele ficou estarrecido. Ele ficou estarrecido. Ele ficou congelado de estarrecimento. Ele não acreditou. Ainda bem que voltou. Diz que passou agora. Aqui em Recife tá chovendo muito. Aí deu uma pane aqui na internet. Mas veja só, essa questão aí da Janja e do Marcos Uchoa, o Marcos Uchoa, que foi acho que foi o Vargas já falando que o conteúdo não adiantava, tá? O problema é de conteúdo. O Uchoa deu uma entrevista no UOL, logo depois de um desses programas aí. Aí ele dizendo assim, não, teve mais de 1 milhão de views. Pessoas, não, foram 4.000 pessoas ao vivo. Quer dizer, eram 4.000, ele disse 1 milhão, para ver se colava, né? Então, na verdade, é isso. Eles não têm público. É um negócio impressionante. Não tem público. Agora, a Janja falar em regulação, isso aí que o Deltan disse, né? Eles querem regular, na verdade, a vida. É o risco de todo censor. Todo censor, ele quer, e todo arbitrário, ele quer regular, mas é sempre regular e limitar as liberdades do outro. Não é do próprio grupo nunca. Ninguém censura a si mesmo. Né? A não ser que ele tenha alguma consciência assim, da censura ética, moral, o que for. Mas quando eu falo no pensamento, na liberdade de expressão, ninguém censura as suas crenças. Ninguém censura aquilo que pensa politicamente. Você quer externalizar, você quer convencer o outro. Então, sempre que alguém fala em censura, é buscando censurar quem pensa diferente. E essa é uma pauta desse governo,
Esse negócio da AGU, veja, viu, Tosi, só para fazer aqui uma vírgula. Esse negócio da AGU calando aí jornalista, intimando o pessoal que fez publicação no X contra aquele projeto maluco da misoginia, foi a AGU de um órgão criado pelo Messias, que pode ser ministro supremo. Quer dizer, é uma cultura de censura embutida, e você pensa essa turma levar isso para o Supremo, amplificando ainda mais. É uma lógica de ideologia desse pessoal, e é o pessoal que está tomando o Supremo da sociedade. Esse Supremo é a expressão dessa visão autoritária, censória, arbitrária, que não respeita a Constituição e quer impor, na verdade, o seu modo de ver e ordenar a vida. Isso é tudo, menos democracia. Pois bem, quero agradecer muito ao ótimo papo, as análises de hoje. Muito obrigado, Daniel Vargas, Deltana Laiol, doutor Adriano Soares da Costa. Obrigado especialmente a quem nos acompanhou até aqui, e peço para que as pessoas se inscrevam no canal, deixe sempre o seu like nos programas, para que mais gente acessem esses conteúdos. E fica a sugestão de assinar a Gazeta do Povo, está aí uma promoção especial, 6 meses, durante 6 meses, pagando apenas R$1 por mês, para ter acesso a todo o conteúdo do jornal Gazeta do Povo, que são os assinantes que possibilitam que a gente mantenha programas como Última Análise no ar. Muito obrigado, gente, um ótimo descanso a todos e até o nosso próximo Última Análise.